queria dar boa noite, queria dar uma, assim, boa noite muito especial para mais uma noite aí, começando de um podcast muito especial para mim, assim, esse para mim é o mais especial, acho que acredito de todos que vai ser. Hum. Hoje vai ser minha obstetra, a minha amiga pessoal, doutora Tassiana, tá? E eu quero, assim, já de antemão agradecer a sua presença aqui hoje, tá bom? Vai ser um bate-papo muito bacana, gente. A gente vai conversar sobre várias coisas. Primeira coisa, eu quero falar por que que eu escolhi a doutora Tassiana. A doutora Tassiana é minha amiga, conheci assim como ginecologista primeiro, Foi. né? E aí depois a gente acabou se tornando amiga e ela acabou me apresentando ainda o mundo espiritual, né? Eu falo que a doutora Tassi, ela não é só assim a minha médica, minha amiga, como ela realmente é assim uma líder assim espiritual para mim, tá? Aprendi muito com ela. É uma mulher de Deus assim, tremenda, muito usada. E eu tenho certeza que não teria outra escolha. No momento que eu pensei em engravidar, eu já sabia que era ela que ia ser a obstetra. Né, Tassi? Hum. Muito obrigada por estar aqui hoje. E aí a gente vai conversar um monte de coisa, Tassi. Com certeza. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, um privilégio dividir esse momento com você e dizer que a recíproca é 100% verdadeira, que eu te admiro como profissional, como mulher de Deus que você se tornou, como mãe, como esposa. E ver o seu crescimento durante todos esses anos que a gente está caminhando junto Segurar para não chorar. é algo muito gratificante, porque a gente vê que Deus faz, né, Deus Deus é faz a bom obra. e Deus faz. É, sim. Então, se tem alguém aqui grata neste lugar, esse alguém sou eu, viu. Muito obrigada. Obrigada, eu. Gente, eu lembro a primeira consulta, antes de engravidar, eu queria falar para vocês uma coisa interessantíssima que aconteceu. Doutora Tassiana falou assim para mim, eu falei para ela: "Tassi, tá nascendo uma vontade no meu coração de ser mãe de novo, né, e assim, eu tô com saudade de neném, mas às vezes bate aquela insegurança e tal". Aí eu lembro que eu falei assim para você, "E aí, será que vamos ver de tirar o DIU", né, que eu estava com o DIU na época. E aí você foi e falou o quê, Tassi? Me lembra aí. Eu lembro, eu quero ver se você lembra. Ai, Lu, não me aperta não. A doutora Tassi falou assim para mim: "Ó, você tá chegando nos 40 e aí acaba que é mais difícil engravidar nessa idade, né". Sim. E aí eu lembro que você falou assim: "Às vezes a gente vai ter que fazer tratamento e tal". Aí eu lembro que eu pensei assim: "Olha, Tassi, eu já tô bem satisfeita com o meu casalzinho, Isso né, aí. e aí, assim, se for vontade de Deus, beleza, se não for, eu não vou fazer tratamento não, vamos entregar nas mãos de Deus". E aí, 2 foi eu menstruei uma vez, na outra já não veio. Foi muito Foi bem rápido. rápido, né. E aí, doutora Tassi, por Vamos que falar será que foi sobre tão isso. rápido assim? Na verdade, Lu, o que eu quis dizer com aquilo foi: "Vamos agora, não demore, porque o tempo é agora", né. E Deus colocou essa vontade no seu coração, porque dele é o querer e o realizar. Assim, Então, que bom que você não adiou esse esse sonho. sonho, esse projeto, porque de fato a gente precisa, né, eu precisava te alertar ali, porque tecnicamente, de fato, depois dos 40 anos, a gravidez se torna mais difícil de acontecer, surgem mais riscos depois de uma gravidez aos 40 anos, e você tomou a decisão muito rápido e a gente já tirou o DIU ali no susto, e foi ótimo. Mas eu penso que você engravidou muito rápido, porque você vem fazendo uma boa semeadura ao longo de Exatamente. muitos anos, né. Você tem um estilo de vida muito legal, você se cuida, você malha, tem uma alimentação boa, e isso faz completa diferença, né. Isso É, realmente, eh, não que isso mude o fator idade ele existe, né, os estudos são muito claros com relação a isso, mas o que a gente vê é que tem mulheres de 40 anos, às vezes menos do que isso, eu tenho visto com muito mais frequência mulheres com baixa reserva ovariana, com dificuldade para engravidar antes dos 40.
É isso mesmo. porque vem de uma vida desregrada, né, vem de uma vida trabalhando demais, dormindo pouco, se alimentando mal, Uma vida estressante, uma né? vida estressante e você fez tudo direitinho. Então, É, sim, junto com a bondade de Deus, tem também o seu plantio, que foi legal, que foi durante todos esses anos você fez boas exatamente. escolhas. Eu sempre falo para as minhas pacientes que a gente deve preparar o corpo da gente, né, cada momento, e acaba que na gestação eu vejo assim, a suplementação, né, de vitaminas e tudo mais. Você, que nem você comentou esses dias comigo, que preparar um terreno para mulher fecundar, para mulher engravidar, né, acaba sendo assim um fator primordial, né? Tá dormindo bem, tá fazendo atividade física, não tá vivendo aquela vida estressante, né? É isso E, aí. e a suplementação, e tá com a saúde em dia mesmo. E aí tá com aquele terreno bom para ser. A gente tem que preparar o solo, né? E acaba que a saúde da gente é isso mesmo, tá cuidando o tempo todo. Não é assim, ah, eu vou resolver engravidar e aí eu quero engravidar agora e pronto. Não. É complexo isso, a mulher Claro, achar eu que costumo fazer igual eu te falei aquele dia, eu faço uma analogia, do nosso útero, do nosso corpo com um solo. Um solo e, assim, eu sou especialista em reprodução humana, então eu faço fertilização in vitro, inseminação artificial, e a gente vai colocar uma semente em um solo. E isso é muito claro pela literatura, pelos estudos que, se a gente coloca, se faz a fertilização in vitro num solo pobre em nutrientes, num solo, eu costumo falar, se é o deserto, o solo do deserto do Saara, seco, você hidratação ruim, não vai não vai germinar. germinar, A semente não exatamente. vai germinar. É, Então, a gente precisa estar realmente com essa nutrição em dia, com a suplementação em dia, hidratação. E isso tem tudo a perfeito, ver com alimentação e com estilo de vida, né. totalmente, isso mesmo. Agora, o fator eu achei muito interessante uma conversa que a gente teve esses dias a respeito da a maioria das pessoas acreditam que quando o casal está tentando engravidar, não está conseguindo e tal, muita gente acha que a culpa é sempre da mulher, né? E aí acaba que, às vezes, não é da mulher, às vezes é do homem. A fertilidade do homem também precisa ser investigada quando o casal está tentando. E uma coisa que eu achei assim interessantíssimo como endócrino, né? Eu amei aquele dado que você postou esses dias a respeito do aumento do índice de autismo quando o pai estava obeso, né, pelos estudos Sim, das fertilizações in vitro, sim, né, mostrou que os pais obesos geraram mais fetos com maior incidência de de autismo. autismo. Comenta um pouquinho sobre isso pra Gente, gente. isso foi um dado que a gente trouxe agora do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, e muito interessante, porque foram casais, submetidos à fertilização in vitro e não tinha fator masculino envolvido. Então, assim, a culpa não era do homem. E comparou-se, foram casais acompanhados depois do tratamento e acompanhado por longa data, e houve um aumento de 73% Gente, é de muito alto risco isso, pensa. de desenvolvimento de autismo quando o homem era obeso, mesmo não tendo alteração no espermograma, mesmo tendo quantidade de espermatozoides normais, qualidade dos espermatozoides normais, mas os pais obesos tiveram 73%, gente, é muita É coisa, muito, é muita coisa. é muita coisa. Mais chance de terem filhos com autismo. É, Então, hoje, o que que é a abordagem hoje? E isso, graças a Deus, está crescendo aí ao redor do mundo. Quando a gente recebe um casal que está tentando engravidar, não é mais a mulher, é o casal. é o Então, a casal gente que tem tem que que se tratar o casal como um todo, tem que abordar o casal exatamente, como um todo. isso mesmo. Eu sempre falo que é um momento da vida do casal que a gente tem, nós como médicos, temos oportunidade de ministrar estilo de vida. É, sim. Porque o casal que está tentando engravidar, se você mandar ele plantar bananeira, se for qualquer coisa que você Vai mandar ele fazer, fazer, ele né? vai fazer. Então, assim, eu tenho tido experiências tão bacanas no consultório de homens super engajados, perdendo peso, né?
para conseguirem ter mais sucesso nos tratamentos, assim como as mulheres, que as mulheres geralmente elas fazem tudo, né? É, Porque o sonho da maternidade ele é muito visceral, né? é sim. Então a mulher, quando está com dificuldade, ela faz qualquer coisa. Mas hoje em dia eu já tô vendo o homem também, assim, muito, muito diferente em relação Muito, a eles isso, estão muito né? engajados em todo o É. processo, né? Tanto no conceber Uhum. quanto durante o pré-natal, É os sim. maridos acompanhando, né? Isso é muito bacana de se ver É. essa mudança. Mas eu tenho certeza que esse dado, essa estatística de que o autismo aumentou, não vai ser só na FIV, não vai ser só na fertilização in Claro, vitro. Isso não, vai se claro que não. comprovar depois nas gravidezes naturais, espontâneas. Então, é aquela, é a velha que eu bato sempre nessa tecla. Eu falo, gente, ser saudável, se o pai e a mãe estão com corpo saudável, mente saudável e tudo mais, engravidar, o neném vai ter uma saúde melhor, né? Agora, se pega um pai com a saúde toda ferrada, além da É, possibilidade de não engravidar, existem ainda os problemas que o neném vai ter, né? é. Eu costumo Tudo dizer para as isso. pacientes que eh, a gestação é um período que a gente começa a alimentar o bebê durante a gestação. É. Então, eu faço a analogia da placenta como uma peneira, só que com os buracos enormes. E aí a paciente chega para mim, doutora, eu posso tomar Coca-Cola durante a gravidez? Pode, pode Mas tomar. seu neném vai estar Mas seu tomando neném vai estar Coca-Cola tomando também. Coca-Cola. E é um contrassenso, depois que o neném nascer, você falar, não, não vou dar doce, não vou dar Coca-Cola, sendo que durante a gestação, Você tomou, você ele tomou. tomou, você comeu, come mais doce, o líquido amniótico acaba que fica com uma concentração de carboidrato maior, Uhum. e o neném engole todo o tempo o líquido amniótico, então o líquido amniótico fica mais docinho. É E isso já interessante. vai desenvolvendo o paladar do bebê já ali intraútero. E quando o bebê nasce, não, a partir de agora o bebê não come doce, mas eu comi doce a gravidez inteira, É né? É incoerente. incoerente, Minimamente no mínimo incoerente. incoerente. Então, a gente precisa realmente, né, pensar nisso, né? É, sim. Durante a gestação, esse momento tão lindo que você está vivendo, o que a gente come é o que chega no bebê. Eu acho muito bacana que a maioria das pacientes tem uma consciência muito grande, assim, igual o diabetes gestacional, né? Tanto que as mulheres aderem à dieta Sim. e são comportadas durante a Mas não é gestação. todo mundo, Lu. Você é Eu um sou exemplo. sortuda, Você é viu? um Mas eu sou exemplo. sortuda, eu Eu acho que acho que quem te procura é porque está disposta a dar certo, pode sabe? ser, né? Mas você é privilegiada por É, cuidar disso e você um bom exemplo. Você é um olha aí, tá pleníssima, tá linda, eu puxo a grávida. orelha mesmo Tem que das pacientes. Eu puxar, falo, olha, vamos, tem porque que não é só a sua puxar. saúde, é a saúde do neném também e tal. E aí elas acabam respeitando melhor, assim, a aderência à dietinha, a fazer atividade física. É bem bacana É isso isso, que aí. é nítido, Isso assim. cresceu muito, assim, eu percebo que nesses 20 anos de obstetrícia, hoje em dia eu vejo muito mais as mulheres mais preocupadas com a nutrição, com a atividade física, mas ainda temos aquelas que acham que durante o período gestacional, já que eu vou engordar mesmo, Que se que se dane, dane. depois eu Ai, corro meu atrás do Deus. prejuízo, depois eu Ai, emagreço e chuto o balde. Não, eu acho que eita. não é a maioria, mas ainda existem essas, e essas a É, gente precisa pegar pela orelha, como você disse, e é trazer sim. para a realidade. É, vamos falar um pouquinho da parte de suplementação durante a gestação, que eu amo Vamos. essa parte, né? E acaba que eu acho que faz uma diferença muito grande durante a gestação nessa questão de exposição, né? Na questão de até a fadiga, gente, é uma coisa complicada. Durante a gestação, o tamanhozão da barriga da gente, a gente fica com a respiração mais ofegante, o pulmão Já é é fisiológico. fisiológico, né? Então, as questões da anemia gestacional e tudo mais.
E aí eu vejo a diferença, assim, eu achei interessantíssimo. Eu tomando ferro, você estava falando a respeito de o neném mexer quando a gente tá comendo algumas coisas, né? Eu achei muito interessante o tanto que o neném começou a mexer quando eu estava tomando o ferro na veia, né? Eu não consegui fazer a suplementação de ferro oral, porque me dava muita distensão, muitos gases, dores abdominais. E aí a doutora Tassi falou: não, vamos tomar o ferro venoso. Aí fui tomar o ferro venoso e assim, eu fiquei de boca aberta o A tanto que a melhora. disposição e daquela minha fadiga. Eu subia a escada, eu ficava mais taquicárdica, entendeu? E aí eu percebi assim a melhora bem rápida do ferro na veia, né? Então, tanto que a suplementação é importante, é necessária, e tem ainda alguns médicos que ainda não prescrevem as coisas para as gravidinhas, né? É. É meio complicado A isso. gente acredita, Lu, que tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa de nutriente tem disponível na dieta. Só que hoje os alimentos são São mais multiprocessados, são pobres, mais né? pobres em nutrientes. É E verdade. até com o nosso estilo de vida, muitas vezes você não consegue comer a quantidade de fruta, de salada Necessária. necessária, né? E isso faz muita diferença. Fora que tem um consumo durante a gestação excessivo, porque tem um parasitinha aí sugando todo o nutriente. Vai Sim. faltar para a mãe, mas não falta para o bebê. A gente vê aquelas gestantes lá na África super desnutridas e os bebês nascem com peso normal, porque tira todo o nutriente do osso, do músculo da mãe, mas para o bebê não falta. A natureza é muito perfeita. É, Deus é perfeito, né? Deus é muito É perfeito. assim. Então, assim, não tem por que passar por uma gestação com sintomas de déficits nutricionais, que são Se a muitos, gente pode estar se a suplementando, gente pode suplementar, melhorar a né? qualidade de vida, melhorar aporte nutricional para o bebê, melhorar o aporte, diminuir isso, porque assim, o neném está em plena formação óssea. E Tá sugando cálcio, osso se magnésio, forma a sugando partir de tudo. cálcio. Então, se a gente não tem um aporte adequado de cálcio, vai sair de onde esse cálcio? É, com Do seu certeza. osso. Vai. Se a gente faz uma densitometria óssea Antes e durante a pós-gestacional, gestação, ela mudou. ela Ela muda, tem mudou. uma osteopenia ali Tem, depois, né? Então, tem. assim, não é nem Que é recomendado. reversível, mas Exatamente. tem. E não precisa ter se a gente Provando suplementar. o tanto que o neném suga da mãe aqueles nutrientes todos. Uma coisa que eu tenho muito em todas as gestações eu tive foi muita cãibra. E eu achei interessantíssimo que quando eu comecei, que eu sempre fico assim, é cálcio, é cálcio. Mas o O magnésio, magnésio eu faz muita falo, fez diferença. muita diferença. Eu comecei a tomar magnésio, eu falei, nossa, o magnésio fez Magnésio é total bom diferença de demais, melhora da minha gente. cãibra. Muito incrível. Magnésio tem efeito tanto na questão muscular quanto na parte cognitiva, memória. Incrível, né? A gente não vive sem magnésio. Não vive. Magnésio é bom demais, né? É isso mesmo. Agora tem também a questão do ômega 3, novos estudos mostrando o aumento do QI do neném quando a Aumento de mãe QI, toma acredita? ômega 3, né? E a acuidade visual também. Então, tem a ver com formação ali de acuidade visual e desenvolvimento neuropsicomotor. É, Então, isso também é um dado muito relevante que a gente tem. O ômega já vem de alguns anos, a gente já vem fazendo essa suplementação de ômega de alguns anos. Tem algumas coisas que são mais novas, com enzima Q10, inositol, mas o ômega a gente já vem suplementando há alguns anos, porque já está consagrado o benefício da suplementação de ômega 3 durante a gestação. Inclusive, precisa suplementar, viu, dona Luísa, durante o período de amamentação. aham. Porque o ômega passa para o leite e vai para o bebê. Tem até estudos que falam, Tassi, a respeito de até 30, até os 30 anos. Se a gente faz uma suplementação de vitaminas, minerais, ômega 3, existem estudos que falam que eu posso aumentar o meu QI. Entendeu? Então, assim, dependendo da Legal. suplementação. Antigamente a gente dava muita importância para gravidez e criança fazer suplementação de vitamina. Hoje em dia, Hoje não. não. Adulto jovem Adulto também tem que estar jovem. suplementando, tem que estar tomando vitamina, tem que E estar o fazendo idoso também, suplementação. né? Idoso para É, sim, para prevenção de prevenção de Alzheimer. doenças neurodegenerativas, né? A Exatamente. B12 completamente relacionada ao desenvolvimento de demências. É, sim. Então,
A gente precisa falar sobre isso Eu brinco que já ter uns aninhos de medicina faz uma diferença. A gente vai vendo a medicina evoluir, né? Sim. Então, coisas que às vezes a gente não dava importância, eu já tenho eu brinco que eu parei de contar dos 15 anos de formada, Eita. e aí acaba que assim, ver o que eu aprendi lá quando eu estava fazendo medicina era realmente diferente um pouco o pensamento de hoje em dia. Então, tem muita coisa que tá aí para a gente poder aprimorar na saúde dos nossos filhos, Sem né? dúvidas. Isso aí é muito Sem interessante. dúvidas. Por exemplo, o cálcio, a gente hoje consome muito pouco leite. E o leite que a gente consome, ele é um leite que já foi Mexido, é cheio de mexido, colocado química, é água, total, não é um né? leite de Então a gente não é verdade. um leite de verdade. Então a gente não É, tem um aporte de cálcio na dieta como antigamente tinha, não tem. Então realmente a assim, gente precisa dessa suplementação, faz completa diferença. E com certeza. você é um exemplo disso. Agora vamos falar um pouco da questão de atividade física durante a gestação. Minhas pacientes ficam Amo. doidas comigo, né? Eu posto lá, às vezes, eu malhando e tal, e aí todo mundo fica assim: doutora, para de carregar aquele tanto de peso, você vai parir esse menino na academia, pelo amor de Deus, e tal. Como se você fosse uma irresponsável. Total, é assim, parece que elas brigam comigo, tá? É. Então, assim, tem umas que ficam bravas, ficam E a gente já sabe claramente que desde o início da gestação, a mulher que já pratica atividade física, a gente não afasta em momento nenhum ela da sua atividade física, a gente só tira de atividade de impacto. A que não pratica atividade física, que é sedentária, a gente não deixa começar nos primeiros 3 meses, espera passar os primeiros 3 meses e incentiva a começar a atividade física. Mas quem já é praticante e está Tá vendo, adaptada, minhas não pacientes, pode que ó, tudo parar. com autorização da minha médica, tá? Não aumenta a taxa de perda gestacional, não aumenta aborto, não aumenta descolamento de placenta, Perfeito. muito pelo contrário. O que os estudos mostram é que filhos de mãe que praticam atividade física de moderada intensidade nascem com melhor peso ao nascer e têm menos pré-eclâmpsia, menos diabetes gestacional. Olha aí que fantástico, né? Eu falo, atividade física é um remédio, gente. É remédio para tudo, né, Luísa? É um Para tudo. antidepressivo, é É tudo. tudo. Abaixa a pressão, né? Diminui risco cardiovascular e vai, E né? durante a Para o gestação é só diabético, benefício. só A gente benefício. prepara o parto com atividade física. A gente prepara o pós-parto, que no pós-parto, gente, é uma É maratona, é intenso, intenso, com o bebê no colo. Então, existe uma sobrecarga de membro superior, de coluna. coluna. Então, se você não está treinado, eu tenho paciente que, assim, que vai para o hospital Cara, travada, tomar medicação na veia com dor, porque não aguenta o tranco do pós-parto. é isso mesmo. Então, a atividade física eu diria de moderada a intensa, leve intensidade, é só para realmente quem Nossa, tem contraindicação, quem tem algum problema, né, alguma perfeito. limitação cardiovascular, ortopédica, mas o ideal é a atividade de moderada a intensa. Olha que bacana, tá vendo, Ou gente? seja, você vai continuar malhando até o dia de ir para o Até o hospital. dia de ir pro hospital, se Deus Até o quiser. dia de ir para a maternidade. E eu até E na falo, maternidade também, tá? Como a gente vai é, tentar o parto normal, vixe durante o Maria, trabalho de olha que parto top! durante o trabalho de parto é exercício. A gente vai fazer um monte de exercício, um Olha que monte de bacana. agachamento. Ixi, aí assim eu gosto, hein? Muito bom. Pois é, eu acho que a atividade física, assim, é o que me salvou. Eu tenho muitas dores na coluna, mesmo não grávida, né? Eu já tinha dor na coluna, era um dos medos que eu tinha de engravidar, que piorassem essas dores na minha coluna. E assim, por incrível que pareça, eu falo assim, então, eu acredito muito em Deus ter me dado uma gestação tão abençoada e na atividade física, porque eu percebo assim, o dia que eu não faço atividade física, a minha coluna dá uma Reclama. sentidinha, ela reclama, fala, "Esse hoje não malhou", Te entendeu? sinaliza, né? Ela sinaliza sim, com certeza. É. E já que você falou do tão momento esperado, né, a questão do parto.
Essa é uma questão que já vai chegando no finalzinho, já é o Vai coraçãozinho já vai mexendo. ficando assim. Você tá pronta para viver isso? Ixi, claro, eu acho que Deus tem me preparado, né? E eu acho tão lindo que, assim, vai ser um momento especial, seja Sem parto dúvidas. normal, seja cesárea, né? As duas primeiras eu não consegui, né, ter o parto que eu queria, sempre quis ter parto normal. E aí, novamente, a Tassi me perguntou: e aí, o que que você vai querer? Aí eu, eita, bateu no coração assim, eu falei: ai meu Deus, e agora? Já que eu sempre tive vontade, eu vou tentar de novo ter o parto normal, né? Mas se não der certo, né, eu falo para a Tássia, assim, tá nas mãos de Deus e da doutora Tassiana. Eu confio plenamente nisso. E aí, seja o que Deus quiser. Vai Se dar der certo. certo, beleza. Se Vai não dar der, certo. Sabe por que que vai dar certo? Porque você entregou tudo a ele. é, Então vai ser do jeito que ele determinar. E do jeito que ele determinar, vai ser o jeito certo. amém. E é bom a gente falar sobre isso, porque várias pacientes me perguntam: poxa, mas é possível um parto normal depois de cesariana? Claro que é possível. A nossa única limitação é que a gente não vai poder induzir o seu parto. Então, não vai poder usar Uhum, medicação para induzir as contrações por conta do risco de rotura uterina. uhum. Mas você entrando em trabalho de parto espontaneamente, eu estou aqui para te dar a mão para a gente Top caminhar demais. essa maratona juntas e vai Ai, dar e é certo. interessante que às vezes médicos, colegas nossos médicos, né, falam assim: "Ai, você é doida". Eu lembro que quando eu cheguei na maternidade para quando foi o parto do, acho que do André Luiz. Eu lembro que quando eu falei que eu queria parto normal, ele: "Você é médica mesmo? Você tá doida?", sabe? E é interessante, gente, que assim, às vezes as pessoas não sabem, mas o parto normal, ele ajuda até assim na flora intestinal do neném, né? Tudo. A gente vê que várias coisas vão influenciar na flora intestinal do neném. A amamentação, o parto vaginal, né? Então, assim, é. A gente fala que o parto normal, ele é o parto fisiológico, ele é o parto, né, que o nosso corpo foi preparado para viver esse momento, É, sim, é muito. né? É meio É milagroso, assim, né? Eu milagroso falo, é o como momento. nosso corpo tudo trabalha para que isso aconteça. É, sim, E ainda bem que existe a cesárea, porque a cesárea salva vidas, é, com né? certeza. Então, cesárea, a gente não pode endemonizar a cesárea porque é uma bênção. Quem não consegue, quem não pode, ainda bem que existe a cesárea. Quanta gente morria no passado porque ficava tentando aqueles partos complicados e morria às vezes bebê, morria às vezes mãe. E a cesárea é uma bênção, Com porque salva certeza. É a vidas. evolução da Mas medicina necessária é a minoria dos casos que que são precisa de uma necessários. cesariana. A grande maioria, segundo dados aí da OMS, 90% das gestações deveriam Ser terminar em parto parto normal. normais. É claro que isso não é uma realidade, especialmente no nosso país, que é considerado um país cesarista, mas também vejo uma grande evolução nisso. Também vejo as mulheres mais engajadas, querendo parto normal, buscando informações, se preparando, praticando atividade física, porque é um contrassenso também. Eu quero um parto normal, Mas eu sou mas eu sou sedentária, sedentária e ganho peso demais e o neném fica grande demais aí não tem e como, não né. dou conta da maratona, porque o parto normal ele é uma maratona. É cansativo fisicamente. Seu corpo está ali com contrações musculares que gera um estresse muscular no corpo todo. É, com E o certeza. que eu percebo é que uma grande parte das mulheres desistem do parto normal não por causa da dor, por exaustão, Olha, porque não tem resistência porque não tem resistência física, né, não tem física, não condicionamento. tem condicionamento. Tô cansada, Interessante. não Não aguento aguento mais, não dou conta mais. mais. Então, É. isso também é um grande benefício. Quem quer parto normal precisa praticar atividade física, precisa Olha, ter força gente, que muscular. que que dado legal esse que a Até doutora trouxe pra porque gente. quando você está ali fazendo sua atividade anaeróbica, musculação, existe ali um treinamento perineal também involuntário, inconsciente. Né? Você está ali fazendo um abdominal, um agachamento, você está contraindo o períneo, isso tudo está trabalhando a favor do parto normal. Bacana.
Então, isso é muito importante, é mais um dado que confirma a importância da atividade física nesse período gestacional. É isso mesmo, com certeza. E você, como é que você tá? Quais são suas expectativas Ixi. para esse momento? Como você Ai, meu imaginou o seu Deus. parto? Olha, eu sempre eu tô, assim, muito tranquila diante disso, sabe. Eu só quero que nasça com saúde e tá tudo Amém. bem. Então, assim, é o que Deus preparou pra mim, tá, eu vou aceitar e tal, porque é aquela, assim, as outras 2 eu tentei, do André Luiz eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, mas eu não tive dilatação. Então, assim, vamos ver, né, eu falei Vamos assim: tentar, vamos Vamos tentar, tentar". vamos Ela passou tentar. já umas receitinhas diferentes, assim, para mim, que eu já comecei a fazer algumas coisas. Vamos ver se vai dar certo dessa vez, né. Até isso eu achei interessante que na época que eu tive meus outros 2 filhos, eu não fiz nada disso, não me passaram nada dessas receitinhas para amadurecer o colo do útero, para poder amolecer o colo do útero, né. Então achei muito interessante, vamos ver se funciona dessa vez. É, a gente coloca nossa fé em Deus, né? É É isso Ele que mesmo, vai determinar. Mas se a gente pode usar o com recurso certeza. natural, o recurso É, que a gente tem disponível, por que não usar, achei né? interessantíssimos Tomar o as o shake, shake, a cápsulazinha lá de óleo de prímula, rícimo. o óleo de rícimo, bem interessante a receitinha. É, vai dar certo. Eu tô confiante, você tá? Eu também. Então pronto, então É vamos isso junto, vamos mesmo. unir a confiança e vai dar certo. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito lindo, um momento muito especial, assim. Vai ser o parto, eu acredito que bem diferente das outras vezes, por vários motivos, né. Até porque você é uma mulher diferente É, hoje, né? a gente eu falo que a Luísa de 28 anos não é a Luísa de 40 anos, né, é diferente. A gente tem mais Completamente. uma carga, assim, que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo tanta coisa na vida e acaba que é diferente, sim. E eu penso que É, espiritualmente você está muito preparada para viver isso. com certeza. Então eu penso que você vai esse seu terceiro parto vai ser uma experiência diferente, porque vai ser uma experiência espiritual. Eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. Você vai ver coisas e vivenciar coisas que não aconteceram nos outros, Isso que a gente mas que enxerga você não que a enxergou. gente às vezes não está enxergando, né. É Exatamente. assim. A bondade de Deus, os milagres de Deus sobre nossas vidas todos os dias, E ele tá né, nos mínimos nos detalhes, mínimos né. detalhes. E Como eu ele tenho cuida da gente. certeza que É dessa assim. vez você vai É. enxergar cada Ixi. detalhe que Deus está Ixi, eu já preparando. só de pensar eu já começo a querer. E a gente vai preparar o ambiente, vai ser um ambiente Vai ser lindo, lindo, com vai ser certeza. Vai lindo, ser lindo, sim. vai. Pois é, E gente. vamos consagrar esse bebê a É, Deus imediatamente ao nascimento. Então ele já nasce, a gente levanta e consagra a Deus. Você vai ver, você vai vai chorar ser um muito. momento único. Leve É. lenços, leve lenços. Ai, 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 não pode borrar maquiagem. Duvido, depois de um trabalho de parto, você vai estar Se eu botar maquiada, maquiagem. vai estar descabelada, você vai Ai, meu Deus do céu. a Luísa que eu não conheço, né, porque eu conheço sempre assim, Uai, tem coisa maquiada. à prova d'água, gente. É verdade. Tá tudo evoluído, né. Demais. É É isso isso aí. mesmo. Será que eu tô esquecendo de falar alguma coisa? Me lembra, hein, que eu falamos tanto, mas não sei se eu esqueci alguma coisa. Que a gente esqueceu de falar hoje, hein? Porque vão ter outros podcasts com a doutora Tassiana, então a gente está separando, assim, o momento de cada etapa, para a gente poder colocar É. meio dividido, assim, A né. gente escolheu esse de hoje para falar sobre sua gestação, sobre o seu parto, e eu queria te dizer que eu tenho muito orgulho de ser sua médica. Oh, meu Você é Deus uma do céu. paciente que se todas fossem assim: "Gente, não me deu um
pingo de trabalho durante a gravidez. Faz Ah, tudo o que precisa fazer, malha, se gracinha. alimenta bem, come suplemento, faz tudo que precisa, então não me deu nenhum trabalho. A gente precisa dar o exemplo, né? Eu falo, a É, gente precisa você tá vestir a demais. camisa do que a gente prega. Eu não gosto desse É negócio isso, Lu. fala uma coisa, falo o que eu falo, faça o que eu falo, mas não, eu não vou fazer o que eu falo para você fazer. E a Tem que gente teve a fazer. oportunidade de dividir várias pacientes, né? Foram. E realmente é muito diferente quando você consegue colocar essa mentalidade, né, na cabeça das É, pessoas. E a gente teve recentemente uma amiga nossa que a gente cuidou juntas e também que foi foi uma lindo, gestação né? perfeita, ganhou Que pouco peso, um coisa. parto maravilhoso e É, vai dar foi certo. bem Foi bacana, né? lindo. É bom demais poder, assim, essa troca, né, de multiprofissionais, do endócrino com a obstetra, com o nutri, com o professor de educação física. Nossa, é Faz muita fantástico, faz muita diferença. diferença. A gente hoje não tem por que a gente trabalhar sozinho mais, É, né? Nós somos fracos quando estamos sozinhos. A com Bíblia mesmo certeza. fala que há poder na união. Isso mesmo. Então, quando estamos juntos trabalhando como equipe, isso faz muita Faz uma diferença diferença. incrível. Incrível. E o maior beneficiado é a É o mulher que a gente paciente, é cuida, né? É o exatamente. paciente. É sim, faz uma total diferença esse preparar, assim, esse acompanhar de múltiplos profissionais, né, fazem uma diferença sim, com certeza. E como é que estão? Agora eu que vou fazer perguntas. Ai, a entrevistada vira Tá entrevistadora. vendo, né? Como é que tá todo mundo em casa? Qual a Ai, tá todo expectativa mundo da assim, galerinha doido em para ele nascer casa? logo, e eu assim: "Não gente, não pode nascer ainda tem algumas coisas que eu preciso arrumar". Tá todo mundo Tá todo mundo ansioso. já querendo ver o Ixi, rostinho. todo mundo ansioso. Os meninos estão na É. expectativa. Ixi, nossa senhora, tá todo mundo assim, a Isadora arrumando as coisinhas dele, tá tudo foi sempre muito sonho dela, né, ter mais um neném e tal, ela me pediu muito isso. Então, assim, é um sonho da família realmente se realizando, assim, ele vai vir para completar ainda mais a nossa família, tenho certeza disso. Eu tenho Vai ser certeza. muito muito bom. Mas foi meio impactante, te confesso que eu brinco que eu tô sentindo como se eu fosse mãe de primeira viagem, assim, sabe. Porque é vivenciar, é outra cabeça que eu tenho hoje, e aí, de repente, a engravidar de novo foi eu já esqueci de muita coisa que eu passei nas outras Sim, já tem um gestações, né, tempo, então né? foi bem diferente, assim. Eu acho que é outra maturidade, foi outra gestação. E todo mundo fala, né, cada gestação é uma Tudo gestação, diferente. e realmente foi o que eu senti, E eu foi penso que tem isso. isso que a gente falou também. Você é outra mulher hoje, É, espiritualmente sim. completamente diferente. Então, É, deu mais importância para coisas que talvez antes não não dava dava tão tanta importância, né. importância, né? É, eu achei incrível, assim, eu me senti muito abençoada, porque a gente, aos 40 anos, engravidar Sem rápido, dúvidas. realmente Isso é uma bênção, Luísa. eu fiquei pensando assim, eu falei assim: "Nossa, tem gente de 30 que tá tendo que fazer É tratamento isso para mesmo. engravidar, né". Então, assim, aí eu vi a real importância do se cuidar, tá sempre se cuidando, investindo em você, né, de estar fazendo atividade física, de estar se alimentando bem. Essa minha, a vida de forma saudável fez a diferença, assim. Foi É. bem foi muito É, você não bacana. decidiu isso num momento que pensou em Na engravidar, né? verdade, vinha aquela vontadezinha, assim, né, e a eu Não, mas você não decidiu ser saudável quando você não, pensou em engravidar. Você já não, vem de já uma vinha de uma vida vida saudável, saudável, né? com certeza, é isso Então, mesmo. isso, sem dúvidas, que isso contribuiu para que você estivesse tão plena hoje nesse momento. É, graças a Deus, e a gente tem que fazer nossa parte. É isso aí. Gente, eu quero já encerrar esse podcast abençoado que foi o de hoje com a doutora Tassiana. Quero agradecer, assim, muito a sua presença, tá? Dizer que você é uma médica muito abençoada, uma médica que
Eu realmente admiro muito e eu não queria outra pessoa a não ser você. Não só por ser a pessoa que você é e a profissional que você é. Muito obrigada por Ô, aceitar esse amiga, convite, viu? eu que agradeço. Diante de tantas pessoas que você conhece, você me escolheu, o privilégio é todo meu. E eu queria dizer que a bondade de Deus está sobre você, Obrigada. que você está prestes a passar por um dos momentos mais bonitos da sua vida. E graças a Deus eu poderei estar junto com você, de mãozinha dada, fazendo Vixe, massagem, Maria. te acalentando, te ajudando. E eu que sou grata por isso, eu que quero agradecer por Ai, isso. muito Muito obrigada por estar obrigada, aqui hoje, viu? viu? Um beijo e aguardem cenas dos próximos capítulos, que vão ser vários podcasts com a doutora Tassiana. Do parto, Cada hora um pós-parto. tema, viu, gente? Hã? Brigadão, viu? Eu que agradeço. Fica com Deus Tchau, todo mundo, tchau. gente. Tchau.